Oi, gente, eu sou a Tia Bia e o vídeo de hoje é a segunda parte daquela série, né, de produção textual, né, que eu fiz. Vocês tiveram dúvidas e tal, né? A primeira parte eu falei um pouco sobre o parágrafo, né? E a segunda, que é a de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre os conectivos. Então vamos lá. Aqui na descrição do vídeo, né, aqui embaixo, eu vou colocar todos os links, né, dos cartazes, do cartaz conectivo que eu usei, o post, como que eu fiz, enfim, eu vou deixar tudinho na descrição do vídeo e vocês podem acessar para tirar alguma dúvida. Bom, eu decidi fazer uma aula sobre isso para minha turma, que é de terceiro ano, né? Quando eu vi que nas produções das crianças tinha uma questão muito séria, que o texto não fluía, né? Não fluía, né? Eles repetiam muitas palavras, então ficava cansativo, ficava tipo, aí, taranana, aí, taranana, era muito né? Taranana, taranana, enfim. Também eles usavam muito então, enfim. Aí ficava uma coisa muito cansativa. Daí eu tive essa ideia, né, de fazer o cartaz dos conectivos. Mas antes, eu coloquei no quadro 3 colunas. Né? Na primeira, início, na do meio, meio, e na última lá, o fim. Levei algumas palavras que a gente usa, né, que são os famosos conectivos, levei e impressos, e levei para eles, né? Fui sorteando, tirando, né, cada um, e fomos construindo coletivamente, né, no quadro. Então, por exemplo, se eu sorteio finalmente, eu perguntava, e aí, finalmente eu vou colocar no início do texto, no meio ou no fim? Daí eles falavam, no fim, tá muito bem. Então eu escrevia lá, fim, tá. E aí a gente foi fazendo isso com todas as palavras. Depois que fizemos com todas as palavras, eu lembro mais ou menos que ficou mais ou menos assim. Não tenho certeza, mas no início tinha certo dia, um belo dia, certa manhã, certa noite, certa tarde, era uma vez, né? E no meio tinha em seguida, de repente, nesse momento, então, após isso, antes de, enfim. E no fim tinha o finalmente, foi então, no meio também tinha quando, né? Aí no fim tinha finalmente, foi então, foi assim, por fim, enfim. Então tinha algumas coisinhas lá que eles tinham que colocar no lugar certo, isso no quadro, né? Coletivamente, enfim. E aí, depois que a gente fez isso, nós tínhamos que praticar, né? Então, os meus alunos, quando eles eram no segundo ano, o foco na produção era recontar uma história. Então, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, né? Eles tinham que recontar a história do Chapeuzinho. No terceiro ano, agora na escola que eu trabalho, é diferente. No terceiro, eles precisam criar histórias. E para você criar história, você precisa de elemento, né? Então, eu comecei a construir esses elementos com eles. Aí, o que eu fiz? No quadro, eu separava lá. O personagem. Então, a gente construía esses elementos de forma coletiva. Então, a primeira coluna lá no quadro, botei personagem. Então, decidimos juntos qual seria o personagem da história, tá? Depois disso, eram características físicas e características de personalidade também. Então, eu explicava para eles, porque alguns nem sabiam o que era isso e tal. Então, características físicas, aquelas que são a aparência da pessoa, como é a aparência da pessoa, é bonito, é magro, enfim. Então, vamos voltar. Então lá no personagem, então vamos imaginar que escolhemos o Cascão, tá? Cascão. O personagem Cascão. Aí, características físicas, aí eles vão escolher, né? É baixinho, é bonito, é alto, magro, enfim. Aí cada um, aí eles vão escolhendo de acordo com o personagem.
características de personalidade. Aí eu falo para eles que é o jeito, né, da pessoa. Então, eu lembro que eles falaram que era engraçado, porquinho, né, que não gosta de tomar banho, divertido, enfim, eles falaram algumas coisas. E aí a gente vai listando no quadro, né? Depois, o lugar. Também aí tem o lugar, enfim, a gente bota e aí juntos escolhe um lugar. Então, sei lá, vamos imaginar que seja o parque. Tá, escolhemos o parque. Depois, um problema. Tem que acontecer um problema nessa história. Eu falo para eles que é porque tem que dar uma emoção na trama, enfim. Então, vamos imaginar que o problema seja que ele tinha que tomar banho. Ele não gosta, então para ele é um problema. E o final. O final eu deixo sempre em aberto para eles darem o final que eles mais gostarem. Eu falo para eles que no final tem que estar a resolução do problema, né? Como o problema foi resolvido, e depois disso tem que ter o final, né? Então, é isso. Depois que a gente marca essa estrutura, eu vou falando um pouquinho sobre os parágrafos para eles. Mas eu quero deixar bem claro que a gente monta esses elementos de forma coletiva, mas cada um vai fazer o seu texto, não é um texto coletivo. De vez em quando a gente faz os textos coletivos, né? Da mesma forma, listamos todos os elementos juntos e fazemos a história juntos. Mas eu também preciso fazer histórias individuais, né? Preciso ver como é que eles estão indo. Então, também faço isso antes deles escreverem individualmente, porque eles precisam desses elementos, entendeu? Então, eu preciso que eles escrevam isso, né, de acordo com o que está lá no quadro. E aí, depois disso, que a gente monta no personagem, problema, lugar, enfim, eu coloco no quadro também o que eles precisam colocar nos parágrafos. Então, no primeiro parágrafo, tem que começar com um belo dia. No segundo parágrafo, em seguida. No terceiro parágrafo, de repente. E no último parágrafo, por fim. Então, eles precisam usar. Esses conectivos eu vou mudando ao longo das semanas. Então, sei lá, na semana seguinte eu coloco lá, vocês vão começar hoje com Era uma vez. No segundo parágrafo vai colocar lá, nesse momento. No terceiro, quando, né? E no último, finalmente. Então, assim, porque eles precisam ser mudados mesmo para que eles peguem o ritmo, né? Que eles podem usar outras palavras, não nem sempre aquelas mesmas, né? Então, eu já observei que alguns alunos meus já estão usando isso de forma natural. Eles já vão escrevendo e tal. Outros consultam ainda o quadro, não, desculpa, o cartaz. Eu coloco o cartaz lá na parede, está preso lá, e eu falo mesmo para eles que é para consultar, que não tem problema, né? Então eu vejo que alguns vão até o cartaz e olham lá, outros fazem assim, né, procurando do lugar onde eles estão. Enfim, então foi muito bom isso. Precisa ter esses elementos visuais para que eles possam organizar as ideias, é muito importante, porque eles ainda são pequenos, mesmo uma turma de terceiro ano, né, uma turma pequena ainda para amadurecer as ideias, organizar as ideias. Então, acho que a gente pode dar todo esse caminho para que eles consigam fazer tudo da melhor forma, né? Então, lá na minha turma, eles fazem texto de 3 parágrafos, né? De 3 parágrafos, não, desculpa, fazem texto de 4 parágrafos. E aí eu falo, no terceiro parágrafo tem que ter o problema, e no quarto o problema tem que se resolver. Então, por exemplo, como assim, Bia? Então, no terceiro parágrafo, eu coloquei lá que o Cascão, para entrar em casa, precisava lavar os pés, precisava tomar um banho, enfim, né? Então, o problema foi aí. E aí, no último,
eu teria que dar teria que resolver esse problema. Então, como que eu vou resolver? Aí, para não ter muito contato com água, o Cascão teve a ideia de passar um pano úmido nos pés, por exemplo, né? Isso é o problema resolvido, mas não é o fim, né? Então, ele resolveu esse problema e aí tem que ter um fim, né? Então, assim, né, o Cascão conseguiu entrar na casa sem sujar o chão e sua mãe ficou feliz, por exemplo, enfim. E aí, isso aí é o final. Você resolveu o problema e você deu o final, né? Então, eles precisam ter essa noção. Eu tenho alunos que já no segundo parágrafo eles usam mais de um conectivo, né? Eles usam, por exemplo, em seguida, tararara, aí eles botaram lá um ponto continuativo, né? E aí já colocam outro, né? Nesse momento, então, quando aconteceu isso, fulano fez, tarará. Então, eles já usam mais de um conectivo em um parágrafo. Então, isso é muito legal, né? No fim, no último parágrafo, eu já percebi que eles usam muito finalmente, foi então, o enfim, por fim, eles também usam bastante. Então, eles colocam lá, eles estão conseguindo incluir esses elementos no texto deles. Isso é muito bom. É isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Desejo muita sorte. É um trabalho difícil, mas vale a pena a gente insistir, tem que insistir, né? Para que essas crianças consigam criar textos, serem escritores. Não falo escritor só escritor de livro, não, mas fazer uma prova, eles vão encontrar inúmeros desafios aí pela frente, né? Então, quando fizer um texto, saber direitinho como organizar um texto, né? E vou colocar na descrição a primeira parte do vídeo, né? O próximo vídeo, a terceira parte, eu vou falar sobre a estrutura do texto, né? Também fiz um cartaz bem legal sobre isso. Aí no terceiro vídeo eu coloco. Enfim, é isso. Se você gostou, né, dá um joinha, ajuda aqui a manter o canal. Né? Vou também deixar o link, né, o endereço das outras redes sociais. Aí tem a página do Face, tem o Instagram, enfim. E é isso. Um grande beijo. Tchau, gente!